Beleza, tá gravando, espero que esteja dando certo. Então, vou explicar o exercício de física, que é o problema, mas depois eu leio. Vamos lá, essa atividade não tá aparecendo aqui. Esse é o problema. Uma bolinha de massa 25 gramas está eletrizada com carga positiva de 6 microcoulombs. Essa bolinha é abandonada em uma região de campo elétrico, vertical e orientada para cima, de intensidade de 2.000 newtons por coulomb. Nessa região, há também um campo gravitacional de intensidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse momento, o que você precisa fazer é separar todas as informações que estão nesse enunciado. E eu já fiz isso. Então, ele me deu a massa da bolinha, só que ele me deu em gramas. Ele deu 25 gramas, e aí eu vou passar para quilogramas. E eu já até coloquei. Tá esfriando mesmo. Eu já até coloquei em quilogramas, porque quando a gente está trabalhando com exercícios, é tudo no Sistema Internacional de Unidades. A carga da bolinha, eu coloquei aqui positiva, 6 microcoulombs, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 6. Eu coloquei o valor aqui, o símbolo também que se utiliza na fórmula. Outra informação é que a bolinha foi abandonada. Isso significa que ela não foi arremessada, então a sua velocidade inicial vai ser zero. Agora outra informação. No campo elétrico uniforme, como foi informado no exercício, a força nesse campo ela vai ser igual em todas as regiões do campo. E isso significa que a aceleração vai ser constante. O exercício também deu a intensidade do campo elétrico, que é essa aqui, eu já até coloquei como valor, como a incógnita que se costuma usar nos exercícios, e a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Depois de identificar as grandezas, eu separei as fórmulas que a gente vai utilizar, que é a força elétrica, que a força elétrica vai ser o valor da carga vezes do campo elétrico, tem a força-peso, que vai ser a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, tem a segunda lei de Newton, que é a força é igual a massa vezes a aceleração do corpo, tem essa aqui, que é a velocidade final, vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e tem essa última aqui, que é a velocidade final, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é a equação de Torricelli. Depois de fazer a separação de exercícios e todas as fórmulas que você pode utilizar no exercício, é interessante representar o que está acontecendo. Então, você tem aqui um campo elétrico uniforme, ele é vertical, ele é orientado para cima. Campo elétrico uniforme, vertical e orientado para cima. Se ele é orientado para cima e o valor da carga de prova é positivo, significa que a força elétrica ela vai ter o mesmo sentido que o campo elétrico. Então, a força elétrica vai estar para cima. E a força-peso, que é em decorrência da aceleração da gravidade, ela vai ser para baixo. Então, nessa situação aqui, você tem duas forças opostas. Essa é a representação do exercício, não tem nenhuma pergunta ainda. Aí vem a primeira pergunta. A bolinha adquire um movimento para cima ou para baixo? Eu vou descobrir a direção desse movimento descobrindo qual dessas forças é maior, se é a força elétrica ou se é a força-peso. Se a força elétrica for maior, seu movimento vai ser acelerado para cima. Se a força-peso for maior, o seu movimento vai ser acelerado para baixo. Então essa vai ser a conta que eu vou ter que fazer. Eu não cheguei a fazer conta, eu estou só explicando mesmo. O que determinará o sentido para cima ou para baixo será a força resultante, que é a lei de Newton. O que eu preciso saber nessa questão é qual força é maior, se é a força elétrica para cima ou se é a força-peso para baixo. A força resultante vai determinar o sentido. A força resultante nesse caso aqui, como as duas estão na mesma direção, vai ser a subtração da maior pela menor, mas eu não sei até o momento qual é maior. Então eu vou ter que realizar essa aqui, que é o cálculo da força elétrica, que é a carga de prova que o exercício deu, e a intensidade do campo que o exercício deu também, e eu vou ter que saber também o valor da força-peso, que é a massa que o exercício deu, e a aceleração da gravidade que o exercício também deu. Você precisa utilizar essas duas equações para descobrir qual força é maior, e depois realizar a subtração da maior pela menor. Assim, você vai descobrir a intensidade da força resultante e o seu sentido.
E isso vai responder a primeira pergunta, se a bolinha está indo para baixo ou está indo para cima. Agora vamos para a segunda pergunta. Qual a aceleração adquirida pela bolinha? Depois que você realizou o primeiro, vai ser mais fácil realizar o segundo, porque a força resultante nada mais é do que a massa vezes a aceleração. Para saber a aceleração da bolinha, basta utilizar o valor da força resultante encontrado no exercício anterior e inserir na fórmula da segunda lei de Newton. Essa força resultante vai ser o valor encontrado na outra conta, na outra atividade, a massa vai ser a massa do corpo e a aceleração eu não sei, que é o que eu vou descobrir. Agora vamos para a terceira pergunta. Para a bolinha subir com a aceleração obtida no item B, qual deve ser a carga elétrica da bolinha? Então vamos lá. Para que a bolinha suba com a aceleração encontrada, é preciso que a força elétrica seja maior que a força-peso, porque, vou voltar aqui, elas estão em sentidos opostos, então a força elétrica precisa ser maior que a força-peso para a bolinha subir. Voltando aqui. Assim, deve-se desconsiderar o valor inicial da carga da bolinha, que é o que o exercício diz. Qual deve ser a carga elétrica da bolinha? Você desconsidera o valor inicial da carga bolinha e transforma ela em uma incógnita. A gente já sabe o valor da força-peso, que esse não vai precisar ser alterado. Agora você só precisa saber o valor mínimo que a força elétrica deve ter para que seja maior que a força-peso e que possua a mesma aceleração encontrada naquele exercício. Eu até coloquei aqui, força resultante é igual a força elétrica menos a força-peso. Eu não coloquei toda a fórmula com todas as incógnitas porque eu já inseri aqui no começo, que é cada uma, só para ficar ilustrado. Opa, aqui. Quarta pergunta. Qual deveria ser o módulo do campo elétrico para a bolinha ficar em repouso? Na condição de repouso, a aceleração do corpo deve ser igual a zero e ou a força elétrica deve ser igual à força-peso, para que se anulem, devido às duas estarem em sentidos opostos. Então, nessa situação aqui, você vai precisar que a força elétrica seja igual à força-peso. Então, você vai ter que construir uma igualdade, uma equação de igualdade com aquelas duas equações. Eu já mencionei aqui a força elétrica e a força-peso, utilizando os valores que a gente já tem, que a gente já descobriu ao longo desses exercícios. Então, deve-se desconsiderar o valor inicial do campo elétrico e transformá-lo em uma incógnita, porque aquela força elétrica é igual a Q vezes E. Antes eu sabia o E, mas agora eu coloco que eu não sei. Então, Q vezes E vai ser igual a M vezes G. A intensidade da força elétrica vai precisar ser igual à intensidade da força-peso, para que a aceleração seja zero. E a quinta e última pergunta, você vai considere os dados iniciais do enunciado do problema. Calcule a velocidade que a bolinha deve ser lançada para cima até ocorrer a inversão do seu movimento, sabendo que para isso ela deve percorrer 20 centímetros. Então, a inversão do movimento ela ocorre quando o corpo lançado para. Então, pensa você lançando algum objeto para cima. Ele vai subir, vai subir, vai subir, e ele vai parar. Ele vai alterar seu sentido quando a velocidade chegar igual a zero. Então, por exemplo, você lança ele com uma velocidade, e a velocidade vai diminuindo, vai diminuindo. Aí, quando a velocidade final for igual a zero, aí ele vai descer. Então, é essa situação que eu preciso colocar em mente. Ele vai parar de subir e vai começar a descer. Então, eu sei que a distância que a bolinha percorre é de 20 centímetros. Só que eu não posso trabalhar com centímetros nos exercícios de física. Eu preciso trabalhar em metros, que é no Sistema Internacional de Unidades. E eu também sei que o tempo não é fornecido. Ele só me dá o deslocamento, que é 20 centímetros. E como o tempo não é fornecido e eu quero saber qual vai ser a velocidade inicial, eu preciso aplicar a equação de Torricelli, que eu coloquei aqui no... Não, já está aqui. Que vai ser a velocidade final, que eu já sei que vai ser zero. A velocidade inicial que eu quero saber, 2 vezes a aceleração desse corpo, no caso aqui seria a aceleração resultante das forças, vezes o deslocamento. E é isso. Acho que eu consegui falar bem sobre o exercício. Beleza.